Meu nome é Tiago, sou aqui da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, bairro Jatobá, pertencente à paróquia de São Cristóvão. Tenho 39 anos, sou estudante de teologia e fiquei muito feliz com o convite de poder a gente estar meditando sobre a Fratelli Tutti, uma encíclica papal, né, do nosso Papa Francisco, que vai nos mostrar. Hoje nós vamos meditar apenas um pouco dela, que ela é muito extensa, 144 páginas, então assim não dá para a gente resumir e dizer tudo aquilo que a gente queria dizer sobre ela. Mas ela contém 8 capítulos, então nós vamos pincelar por capítulo mais ou menos o que o Santo Padre quer nos dizer, quer nos ensinar com essa encíclica. Mas já começando, a gente vai perguntar, né, o que é uma encíclica, né? É um nome diferente, um nome que a gente não está acostumado a ouvir. A encíclica, ela vem do grego e significa circular. Nada mais é do que uma carta. O Papa, então, quando ele quer se comunicar, principalmente sobre algo da doutrina social da igreja ou algo que está afetando a sociedade na atualidade, ele escreve uma encíclica. Nós temos um exemplo disso na Sagrada Escritura, quando São Paulo vai se comunicar com a comunidade de Coríntios ou Timóteo, ele escreve uma carta dizendo como aquela comunidade deveria se portar, como seria interessante aquela comunidade viver. Assim são as encíclicas papais. O Papa, quando vê um problema social, ele escreve, então, uma maneira da igreja se portar, e nós, cristãos católicos, como nós devemos se portar perante a algo que a sociedade está vivendo. E hoje nós estamos vivendo justamente a falta de diálogo, a falta de união, a falta de compromisso, a falta de amor para o próximo. E é nisso que nós vamos ver hoje, que o Papa nos chama a Fratelli Tutti, que significa todos irmãos. E o objetivo geral dela é promover uma aspiração mundial à fraternidade e à amizade social. Ou seja, está na hora da gente começar a ouvir mais. Está na hora da gente começar a dialogar mais. Está na hora da gente não se colocar sobre o outro, mas como Jesus nos ensina nos lava-pés, nos colocar por baixo, ao serviço. Interessante dessa encíclica, ela foi escrita, né, nas vésperas do dia de São Francisco de Assis, e o Papa assinou ela sobre o túmulo de São Francisco de Assis. E a gente vai ver que ela é toda baseada em escritos franciscanos. Então, essa encíclica ela foi inspirada em São Francisco de Assis, e a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Então, o Papa Francisco, escrevendo essa encíclica com os ensinamentos de São Francisco de Assis. Conforme eu disse, ela é extensa, né, quase um mini livro, 144 páginas, 8 capítulos, 287 itens, contendo 2 orações, que nós vamos ver ela no final, mas nós vamos pincelar por capítulos. E eu peço que, se você tiver dúvida, ou se você quiser fazer algum adentro, por favor, para não ficar só eu, às vezes, comentando aqui, que se deixar, eu vou daqui do início ao fim e não paro. Então, se você quiser interromper, eu aqui, para mim, infelizmente, eu só estou vendo a minha tela de apresentação. Mas se você puder entrar aí e nos ajudar, seria interessante. Dando a introdução, Fratelli Tutti, aí já são palavras da encíclica, primeiro item da encíclica, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs, para lhes propor uma forma de vida com sabor ao Evangelho. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele declara feliz quem ama o próximo, o seu irmão, tanto quanto está longe, como quanto está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física do ponto da terra onde cada um nasceu.
Ou seja, o Papa nos chama a geografia. Não é porque a pessoa é do Nordeste, não é porque a pessoa é da África, não é porque a pessoa é da Venezuela, ou seja, de qualquer canto do mundo, que nós devemos limitar o nosso amor. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim, não é porque a pessoa tem outros ideais, se ela professa outra religião, ou se ela tem um estilo de vida diferente do meu, é que eu não tenho que amá-la, pelo contrário. Aí sim é que eu tenho que amá-la. E através do diálogo, e através da aproximação, é que nós vamos conseguir chegar no coração dessas pessoas. Aqui, o Santo Papa vai nos dizer, né, que é feliz quem ama o próximo. Mas aí vem a pergunta, quem é meu próximo? Quem está sendo o meu próximo? É muito fácil eu amar o meu amigo. É muito fácil eu amar a minha família. Mas eu te pergunto, será que nós verdadeiramente estamos amando o nosso próximo? Quando nós saímos na rua, quando nós vemos um irmão necessitado, como está no desenho, quais são as minhas atitudes de cristão? Eu atravesso a rua, eu sinto compaixão, eu me compadeço da dor dele, ou eu simplesmente, se eu estou bem, se eu estou trabalhando, está tudo bem. É isso que o Papa tem nos chamado nessa encíclica, a começar a enxergar Jesus nessas pessoas, a começar a enxergar no próximo, mas o próximo que não está próximo fisicamente de mim, mas aquele que necessita de mim. Comentando sobre tudo isso, a gente pode perceber um detalhe, fugir um pouquinho da encíclica, mas muito interessante, como ela vai bater com o nosso tema da campanha da fraternidade, que nos chama a ter unidade, que nos chama a ter fraternidade através do diálogo. E por que eu coloquei isso hoje? Porque o que teve de burburinho dessa campanha da fraternidade ficou assim, me deixou assim chocado. Quantas pessoas criticando, indo contra a Santa Igreja, como se fossem donas da verdade, como se soubessem e pudessem apontar o dedo e dizer que aquilo era errado. Sem o diálogo, não tem como a gente chegar em lugar nenhum. E eu confesso que eu também estava assim no início. Confesso que o meu coração também estava endurecido pelas coisas que eu li, pelos vídeos que eu vi, e foi através do diálogo com o meu pároco, o padre Clemildes, que aconteceu... Opa, alguém quer fazer o adentro? Alguém quer falar? Dando continuidade, então, foi através do diálogo com o meu pároco que aconteceu como nos caminhos de Emaús. Às vezes a gente está andando com Jesus, escutando Jesus, mas não percebemos que é Jesus. E é no partir do pão, é na Sagrada Eucaristia que eu reconheço Jesus. E foi o que aconteceu comigo. Eu até trouxe o exemplo aqui. Foi numa missa do dia 11 de fevereiro, na quinta-feira, onde o evangelho foi Marcos 7, 24 a 30, que é aquela mulher estrangeira que chega até Jesus clamando um milagre, porque a filha dela estava doente, lá na casa dela. E Jesus fala para ela, não convém que eu parta o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ou seja, colocando aquela mulher numa condição de cachorrinho. Mas aquela mulher manifesta, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Ela era mulher, não podia dirigir a palavra a um homem, principalmente judeu, era estrangeira, pior ainda, ou seja, era excluída, não tinha voz, as pessoas não queriam que elas chegassem até Jesus. E prosseguindo na mesma semana, na Santa Missa de domingo, teve a leitura de Levíticos 13, de 45 a 46. Levíticos é um livro de leis, onde era obrigatório que aquele que tivesse
a lepra, ele tinha que se afastar da cidade, morar excluído em cavernas, e era obrigatório, se ele estivesse andando e alguém puro passasse por ele, ele tinha que se jogar no chão e começar a gritar: impuro, impuro, eu sou impuro, para que a pessoa saísse, desviasse dele e não tivesse contato com ele. Dessas duas passagens tocaram muito meu coração, mostrando: será que eu não estou sendo como esses fariseus, achando que eu sou puro, achando que eu sou digno, que eu sou principalmente digno de apontar o dedo e acusar o meu irmão, achando que eu sou melhor porque eu professo a fé católica e ele não, achando que eu sou melhor porque eu constituí a minha família e ele tem outras opções. O Papa quer nos chamar a esse próximo slide, a construir pontes, não muros. Olha como a nossa campanha da fraternidade vai em ponto com o pensamento do Papa na Fratelli Tutti. Aí sim, entrando no capítulo 1, desculpa, mas eu precisava dar esse adentro, né? A campanha da fraternidade, porque ficou muito burburinhos, muitas coisinhas, e a gente tem que ser fiel à Santa Igreja. A gente não tem que questionar, nós temos que obedecer. Todos os santos foram fiéis na obediência. No capítulo 1, das sombras de um mundo fechado, o Papa vai nos mostrar das nações, principalmente as nações de primeiro mundo, que estão fechadas nos seus confortos, no seu bem-estar, né, como a gente colocou essa imagem, enquanto outras nações estão minguando, passando fome, passando sede, e o Papa nos convida a atentar para esse tipo de coisa, para que a gente possa se abrir, igual nós tivemos caso aqui da Venezuela. Quantos irmãos estavam fugindo da guerra, querendo uma oportunidade no nosso país? Quantos haitianos estão chegando aí no nosso país? Nós precisamos acolhê-los como irmãos, não como alguém inferior, não como alguém na categoria a menor do que a minha, mas como irmãos, como alguém igual a mim. É isso que o Papa nos chama, a valorizar o valor primário. Ou seja, o que é o valor primário? O ser humano. Não a política, a economia, o status, mas o ser humano. Gente, eu estou seguindo. Se alguém quiser fazer um adentro, se alguém quiser conversar, por favor, tá? Ainda no capítulo 1, o Papa também fala muito sobre o desperdício. Quantas pessoas hoje têm adotado a cultura do desperdício? Qualquer coisinha hoje, a gente joga fora, né? Produzimos uma quantidade enorme de lixo, enquanto na foto anterior nós podemos ver, muitas pessoas não têm nada. Então o Papa nos convida a nos conscientizar desse desperdício, da gente saber reaproveitar, e que até coloquei umas imagens, quem é mais antigo aí, eu, graças a Deus, peguei um pouco dessa época, vai saber que o nosso caderno era encapado com papel de pão, que os potinhos, a minha avó, graças a Deus, ainda é viva, ela tem essa cultura aqui ainda, de guardar os potinhos de manteiga, de sorvete, para guardar as coisas. As latas, né, quando não tinha geladeira, as carnes eram guardadas na gordura. Então o Papa nos convida a nos conscientizar de que é necessário a gente começar a saber reaproveitar as coisas, que tem muitas pessoas que não têm nada. Outro detalhe importante que o Papa nos mostra é sobre a falta de filhos. A comunidade, a sociedade tem criado uma cultura onde ter menos filho é o importante. E eu confesso que eu também estou nesse pecado, porque eu só tenho um filho. E aí vem a pergunta, será que é medo? Será que é egoísmo? Eu creio que sim. Em meu caso é um pouco de medo, pode ser um pouco de egoísmo, sim.
Eu tenho pedido muito a Deus perdão por esse pecado, por só ter um filho. E nós vemos que antigamente as famílias eram grandes. E é um mandamento de Deus que a gente cresça e se multiplique, né? Mas hoje, devido à cultura, as nações estão se envelhecendo, porque não está tendo criança. Cada casal só tem um filho, 2 no máximo. E o Santo Padre tem alertado para isso, para que a gente multiplique, para que a gente multiplique com consciência, lógico, mas multiplique. Não fiquemos só nessa falta, né, de filhos, não gerando prosperidade, né? Como a gente falou, o Santo Padre fala que nós estamos adotando a cultura do descartável. Não serve para mim, eu descarto. E isso tem acontecido muito com os idosos, que estão sendo abandonados, descartados nos asilos, ou até mesmo em ruas. O Santo Padre tem pedido muito para que a gente volte os nossos olhares aos idosos, que cada dia estão sendo menosprezados, estão sendo descartados, abandonados. Então, mais um conselho do Santo Padre, que nós possamos voltar os nossos olhos aos idosos. Outra coisa que ele fala no capítulo 1 ainda é que o homem moderno, que tem essa cultura de descartar tudo, tem se tornado extremamente egoísta. Só pensa no seu próprio interesse. Só olha para o seu umbigo, né? Assim como resume o desenho. E ele pede para que a gente volte à cultura antiga. Não sei se vocês lembram, antigamente, quando a mãe da gente fazia alguma coisa, o primeiro a comer não era a gente, era o vizinho. Porque tinha a cultura de dar, né? De trocar, de agradar. Hoje em dia, a gente mal sabe o nome do nosso vizinho. Quem que mora 2 casas depois da sua, na sua frente, às vezes a gente não sabe, nunca conversou. Vivemos no nosso mundo, um mundo egoísta, onde se eu não estiver precisando de nada, tudo bem para mim. E o Papa nos chama a reverter essa situação, a começar a preocupar, a cuidar do próximo. Ele também fala que, nos mostra, né, como a pandemia, porque ele estava escrevendo durante a pandemia, essa encíclica, como a pandemia nos tornou frágeis, nos mostrando que nós não somos superiores a ninguém. Essa doença veio para todo mundo. Nós não estamos acima de ninguém. Ela está pegando e pegando todo mundo, mostrando como nós somos frágeis e o quanto nós precisamos um dos outros. Hoje nós vemos como nós precisamos dos enfermeiros, como nós precisamos dos médicos, como nós precisamos dos remédios. Alguém quer fazer um adentro? Continuando, então, o Papa também fala que após pandemia é para a gente tomar muito cuidado com o consumismo. A sociedade, ela tem cada dia mais nos chamado a consumir. Vocês podem ver que todos os comerciais, tudo que passa em nossa volta, os cartazes, os banners, estão fazendo que a gente crie a consciência do consumismo. E como nós ficamos em momentos limitados, trancados, né, afastados devido ao afastamento social, quando é liberado, a gente vê um grande fervor das pessoas nas lojas, aglomerando, querendo comprar aquele espírito consumista. Então, o Santo Padre pede para que nós seguremos esse espírito consumista, que isso não faz bem, pelo contrário, traz problemas para a nossa vida. E também pede para a gente tomar cuidado com a autoproteção egoísta. O que é isso? Se eu vacinei, não vou pegar mais Covid, vou andar sem máscara, vou sair para tudo quanto é lado. Eu tenho que lembrar que, por mais que eu não peguei, eu posso contaminar alguém. Então, o Santo Padre pede, até nisso, o cuidado com o próximo. Ainda no capítulo 1, ele fala muito que nem eu falei, do pessoal da Venezuela, do pessoal que vem de outras comunidades, da África, o pessoal que está buscando uma nova vida, uma nova oportunidade, como a gente disse, como o Santo Padre, Papa disse, deve ser tratado como irmão, de igual.
Tanto é que a igreja nem usa a palavra imigrante, que significa que veio de outra nação, de outro país. A igreja sempre usa a palavra migrante, ou seja, somos o mesmo povo, um só povo, que às vezes migra para alguns locais, em busca de uma nova oportunidade, em busca de um novo sonho para os seus filhos. Ainda no capítulo 1, Santo Padre também vai dizer para a gente tomar muito cuidado com as hostilidades através das redes sociais. Tem muita gente usando a internet para ofender, muita gente usando a internet, o Facebook, o Instagram para criar ódio, principalmente em política, esporte e religião. E o Santo Padre tem nos chamado a usar esses meios de comunicação não para criar o ódio, mas para disseminar o amor, para disseminar o evangelho. Principalmente você cristão, tem que se policiar no que você anda postando nas suas redes sociais, se é pornografia, se é as piadinhas pornográficas, né? Se é a cultura do ódio, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou do centro, eu torço para esse, eu torço pra... tudo gerando ódio. Nós devemos procurar semear o amor, é isso que o Papa tem nos chamado. O capítulo 2 da Fratelli Tutti, ele é todo voltado à passagem do Bom Samaritano, que se a gente for olhar, né, é o tema da campanha da fraternidade do ano passado, que é muito interessante o lema que foi usado, né, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O que é isso interessante para nós? Às vezes nós cristãos, nós católicos, nós vimos o irmão passando fome, a gente vê o irmão necessitado, às vezes a gente sente compaixão. Nossa, coitado, tá passando fome. Nossa, coitado, não tem o que vestir, não tem o que comer. Nossa, coitado, não tem onde morar. Mas falta o terceiro ato do bom samaritano, cuidar. Não adianta só eu ver, não adianta só eu sentir compaixão se eu não cuido. É nisso que o Papa tem nos chamado nesse segundo capítulo. A ver, sim, a sentir compaixão mais ainda, mas mais importante ainda, cuidar. Muito importante que eu tenha esse desejo de cuidar do meu próximo, de atendê-lo em suas necessidades. E como a gente disse lá no início, o próximo não é o meu vizinho, o próximo não é o meu amigo, o próximo não é a minha família, é aquele que mais necessita. Interessante essa frase, está mudando para vocês aí a palestra? O slide? Sim, Thiago. Perfeito. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Muito interessante quando eu vi, isso foi um general do exército americano que palestrou para a tropa, dizendo que são através das pequenas atitudes que a gente pode mudar o mundo. Não precisa pensar em fazer grande, eu vou acabar com a fome do mundo. Não. Às vezes, levando um pão, levando um café, são pequenas atitudes, levando uma blusa para alguém, levando cobertor, agora tentando frio. Quantas famílias não tem? Quantas pessoas estão morando debaixo da ponte? Então, essas pequenas atitudes, como arrumar a cama, é que eu vou mudar o mundo. Uma coisa que o Papa também nos convida, né, no capítulo 2, é que muitas pessoas têm argumentado isso, mas ninguém faz nada, não é? Olha a situação do nosso bairro, olha como é que o nosso bairro está, abandonado, sem segurança, cheio de mato, quantas pessoas passando fome em nossa cidade e ninguém toma atitude alguma. É o que o Papa tem nos convidado a dizer, né? Muitas pessoas questionando onde estão os governantes, as autoridades, por que ninguém toma uma atitude? Mas eu estou com braços cruzados. Eu, católico, apostólico, romano, que professo a minha fé, tenho ficado com os braços cruzados. Enquanto o Papa nos convida a colocar a mão na massa. Se o meu bairro está com mato, vamos lá ajudar a capinar.
Se tem gente passando fome no meu bairro, vamos lá ajudar a matar a fome. Se tem gente sem moradia no meu bairro ou na minha cidade, vamos lá fazer um mutirão da construção. O Papa nos chama, nos convida a colocar a mão na massa, a deixar de ficar com os nossos braços cruzados, só questionando por que ninguém faz, colocando a culpa em todo mundo, enquanto a gente está como essa imagem aí, com os braços cruzados, apenas murmurando. Então o Papa nos chama a seguir o terceiro exemplo do bom samaritano. Não é só ver, não é só sentir compaixão, mas é cuidar, é fazer a minha parte. Capítulo 3, pensar em gerar um mundo aberto. O Papa nos chama a não criar um mundo isolado, cada um que se fecha e vive no seu próprio mundo. Eu sei que nós necessitamos das normas do distanciamento, mas hoje nós temos tanta ferramenta, né? Nós podemos ligar, nós podemos conversar. Ontem, o Alex, que é o nosso coordenador do Ministério da Sagrada Eucaristia, ele falou uma coisa muito interessante. Ele perguntou para nós ontem, viu, Alex? Gostei muito dessa parte. Nós não estamos podendo fazer a visita, eu também sou ministro da Eucaristia, nós não estamos podendo fazer as visitas às pessoas que não podem ir à Santa Igreja comungar. Mas nós estamos cuidando delas, nós temos entrado em contato com elas, nós temos ligado, perguntando como elas estão. Mas não só eles, não só as pessoas que nós já cuidávamos, mas, gente, eu ia até colocar aqui, não sei se mais para frente estará, vocês não têm noção a quantidade exorbitante de suicídios no Brasil, o tanto que aumentou devido à pandemia, devido a esse afastamento, devido a pessoas trancadas, pessoas passando necessidade, pessoas com contas atrasadas, porque os comércios fechavam, não tinham onde tirar o dinheiro. Às vezes, com uma ligação, eu poderia ter resolvido esse problema, poderia ter salvado a vida daquela pessoa. Oi, tudo bem? Como você está? Está precisando de alguma coisa? Eu não tenho muito não, mas um saco de arroz eu posso te ajudar. Um saco de feijão. Às vezes eu consigo pagar uma conta sua, às vezes nosso grupo juntando consegue pagar uma conta, mas não se desespere. Então o Santo Padre Papa pede o distanciamento físico, é necessário, sim. Mas nós temos outros meios a utilizar. Telefone, WhatsApp, rede social. Nós devemos procurar cuidar dos nossos próximos através desses meios. Ah lá, eu coloquei sim. São 800 mil suicídios por ano no mundo. Olha só, e nós podemos evitá-los através de uma conversa, de um diálogo, através do nosso amor, da nossa preocupação. Eu sempre uso muito nas minhas pregações o exemplo da igreja evangélica. A gente vê a igreja evangélica, às vezes, prosperando muito, sabe por quê? Porque eles cuidam do seu povo. Eles se preocupam com aquele irmão que não vai. Eles vão lá na casa dele e perguntam, olha, você fez falta, por que você não foi? Eu sei que nós não estamos podendo ir nas casas, não estamos podendo visitar, mas será que não dá para ligar? Olha, por que você sumiu da igreja? Você fez tanta falta. A sua presença é muito importante. Tem muitas pessoas que não estão necessitando de ouvir pregações lindas, músicas maravilhosas, mas apenas o fato de se sentirem importantes e amadas. Mas o que eu posso fazer? Está aí que o Santo Papa nos chama. Amar. É preciso amar. E o Papa vai nos dizer, lá no item 94 da encíclica, sendo assim, o amor implica algo mais do que uma série de ações benéficas. As ações derivam de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, independente das aparências físicas ou morais. O amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando essa forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todas. Mas
O que é o amor? É a pergunta que às vezes a gente faz, né? Como amar? O que é amar? Aqui tem um pensamento de Martin Luther King, muito, muito bonito, né? Nós temos aprendido tudo, até a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas a gente não aprende a sensível arte de viver como os irmãos, como iguais, né? E como a gente está falando de encíclica, São Paulo foi o mestre, né, das encíclicas, que escrevia cartas das prisões, né, onde ele estava, ensinando o povo a viver. Ele ensinou a comunidade de Coríntios como amar. Está lá em Coríntios, capítulo 13. Vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ou seja, se eu não, ainda que eu fale todas as línguas, que eu fale bonito, ainda que eu pregue com todo o conhecimento de teologia, de ciência, ainda que eu cante maravilhosamente, se eu não tenho amor, eu sou apenas como um sino que ressoa, eu só faço barulho. Ainda que eu tenha um dom da profecia, que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valeria. Aí a dica do amor, para a gente aprender hoje. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Não tem inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas o amor, esse não vai acabar. Tá aí um grande exemplo. Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida a cuidar do próximo. Muitas pessoas também, eu tenho visto muito isso, né? Principalmente agora com distanciamento social, com agendamento de missas, né? Muitas pessoas têm abandonado a fé e dizendo essa palavrinha aí. Eu acredito em Deus e eu também faço as minhas orações, mas eu tô assim, ó, lá no sofá da minha casa. Será que adianta? Será que assim eu vou alcançar o reino dos céus? Será que assim eu vou ser digno de estar com Jesus um dia, frente a frente? Porque como São Tiago mesmo disse, não adianta nada se você falar que tem fé se não tem obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Como ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. É o que o Papa tem nos convidado nesse capítulo 3, a colocar a mão na massa. Ainda conseguindo continuar no capítulo 3, no item 115 da encíclica, nestes momentos em que tudo parece diluir-se e perder a consistência, faz-nos bem invocar a solidez, que deriva do fato de nós sabermos responsáveis pela fragilidade dos outros, na procura de um destino comum. A solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, é que nós estamos falando. Não adianta eu cruzar os braços e falar que eu vou fazer alguma coisa na minha casa, que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros. O serviço é, em grande parte, cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis da nossa família, da nossa sociedade, do nosso povo. Nessa tarefa, cada um é capaz de pôr de lado as suas exigências, expectativas, desejos e onipotência, à vista concreta dos mais frágeis. O serviço fixa sempre no rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até padece. Com ela, procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas. Essas são as palavras do Santo Papa. Ele também vai falar, como já falamos lá no início, né, do desperdício. Ele pede para a gente economizar, sim, a água que um dia vai acabar.
economizar energia, aprender a reciclar, a reutilizar os materiais. E vamos partir para o capítulo 4. Um coração aberto ao mundo inteiro. Interessante, nessa figura, é Moisés, né? Abrindo o Mar Vermelho para o povo passar. E esse povo era o quê? Um povo que estava fugindo. Um povo que estava em busca de uma nova terra. Um povo que estava em busca de uma nova oportunidade. Era um povo estrangeiro. Aqui também nós temos, né? Jesus, Maria e José fugindo para o Egito, que não era a terra deles, também em busca de uma nova oportunidade, em busca de segurança para o menino Jesus, partindo para uma terra distante como estrangeiros. E o que diferencia desse povo? Essa é uma foto da Venezuela, pessoal chegando aqui no Brasil. Qual a diferença dos dois itens acima desse povo abaixo? É com esse olhar que nós devemos ver o pessoal que estão migrando para cá, estão em busca de oportunidades. Eles não estão aqui para tomar a nossa vaga de emprego. Eles não estão aqui para ser melhores que nós. Eles estão aqui em busca de uma nova oportunidade, porque o país deles está desolado, está acabado. Eles estão migrando, são todos irmãos nossos. São todos filhos de Deus. E não só o povo que vem de fora, mas o Brasil, como nessa foto mostra, é um país de diversidades. Temos várias cores, várias raças, e muitas vezes nós praticamos, sim, a discriminação, seja com os nordestinos, seja com o pessoal diferente, né, da gente, que tem ideais diferentes, nós praticamos a discriminação, sendo que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. É isso que o Papa tem nos chamado. Sempre a olhar nesse sentido. Somos todos sua imagem e semelhança. O Papa também fala do populismo e liberalismo, não vou entrar no fato, não vai estender muito, das políticas ruins. Não existe um tipo de política ruim, existe um tipo de política mal aplicada, né? É necessário que os políticos voltem à essência da política, que é cuidar do povo. Assim como a gente vê na imagem aí, Pilatos lá no fundo, tem muitos políticos adotando isso, né? Eu lavo as minhas mãos. Não. O político, ele tem que colocar a cara e defender o povo, sim. Não é simplesmente lavar as mãos, não. Fazer como Pilatos fez, achando que a culpa do sangue de Jesus não estaria sobre ele, fazendo esse simples gesto de lavar as mãos. Eu sei que nós falamos lá atrás que nem tudo é responsabilidade dos políticos, mas grande parte, sim. Então não adianta apenas falar que lavou as mãos e de que o problema é da esquerda ou da direita, né, como está aí na imagem. Ah, o problema é da esquerda, o problema é da direita, o problema é do centro, não. O problema é que ninguém está querendo olhar para o próximo, é o que o Papa tem nos dito. Ninguém está querendo olhar para o povo. Cada um está querendo governar para si com os seus ideais. E conforme a gente falou, né, é muito necessário que a melhor política não faça distinção dos povos, que todos tenham acesso ao saneamento, à energia, à água, à saúde, à segurança e à educação, que são os pilares da sociedade, de uma sociedade sadia, de uma sociedade convicta. No capítulo 6, Diálogo e Amizade Social, o Papa nos diz assim: aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato. Tudo isso se resume no verbo dialogar, como a gente falou lá no início. Não é porque eu penso diferente, não é porque eu sou católico que eu me acho fariseu, dono da verdade, que os outros têm que se curvar perante a mim e gritar que são impuros, para eu poder desviar do caminho. Não é necessário dizer para que serve o diálogo. É suficiente pensar como seria um mundo sem o diálogo, paciente de tantas pessoas generosas, que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso
não faz notícia como as desavenças e os conflitos, e contudo, de forma discreta, mas muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor. Como na imagem, né? A gente olha e começa a julgar ou não. Quando a gente vê essa imagem, quando a gente vê cada um, já tem um julgamento na nossa mente. Ah, ali eu tô vendo um travesti. Ele não é digno do amor de Deus. Ali eu tô vendo um índio que professa tipos de seitas. Ele não é digno do amor de Deus. Será que não está faltando diálogo com eles? Será que não está faltando amor? Será que não está faltando uma nova atitude de cristã, de samaritano, como a gente? Queria que vocês olhassem para essa imagem, essas duas imagens, né? O que a gente vê? A princípio, a gente vê dois mendigos, né? Essa imagem é muito interessante para a gente poder observar como os nossos olhos precisam mudar. São duas estátuas, né? Que existem, eu não sei em qual lugar do país, mas a primeira, se a gente der um zoom, tanto na primeira quanto na segunda, desses dois mendigos, olha o que a gente vai ver. É isso que a gente precisa enxergar. Que Jesus está nos pequenos. Que Jesus está no pequenino. Que eu preciso olhar com mais amor para os pequenos. E reconhecer neles isso aí. Jesus ressuscitado. Como o diálogo, o Papa fala, não tem como eu querer dialogar, não tem como eu querer ser um cristão, não tem como eu seguir Jesus se eu construo muros, se eu me acho melhor do que os outros. É necessário o diálogo. O Papa também fala dos meios de comunicação. Lá no item 205, ele pede que os meios de comunicação colaborem para um diálogo social. Mas, infelizmente, os meios de comunicação têm feito ao contrário, né? Se liga, você só vê coisas para trazer desunião. Não tem uma notícia para trazer o amor, para incentivar a partilha, para incentivar a misericórdia. É só um jogando contra o outro, disseminando ódio, trazendo a cultura do ódio. E o Santo Padre ainda vai mais a fundo ainda, lá no item 208, pede para desmascarar as várias formas de manipulação, distorção e ocultação da verdade. Nós temos, sim, como católicos, de alertar as nossas famílias para alguns tipos de novela que tem passado, alguns tipos de programa que tem passado, que nós, cristãos católicos, não devemos deixar entrar na nossa casa. Nós temos que, como o Papa disse lá no item 208, desmascarar essas formas de manipulação que estão criando em nós a cultura do ódio, a cultura do divórcio. E o Papa também, lá no item 225, pede que em muitas partes do mundo, já no capítulo 7, né, é que fazem falta percursores de paz, que levem a cicatrizar as feridas. Há necessidade de artesãos da paz, prontos a gerar. Aí nós colocamos alguns exemplos. Nós precisamos de mais Madre Teresa de Calcutá. Nós precisamos mais de Martin Luther King da vida. Nós precisamos que o povo semeie, né? Mais amor. Nelson Mandela. Nós precisamos que, independente da sua religião, independente do seu modo de pensar, nós precisamos semear o amor. É isso que o Papa tem nos convidado no capítulo 7. Semear o amor. Numa família, os pais, os avós, os filhos que são da casa, ninguém é excluído. Se alguém tem uma dificuldade, mesmo que grave, ainda que seja por culpa dele, os outros correm e ajudam e apoiam. A sua dor é a dor de todos. Nas famílias, todos contribuem para o projeto comum. Todos trabalham para o bem comum, mas sem anular o indivíduo. Pelo contrário, sustentam-se promovendo-no.
Podem brigar entre si, mas há algo que não se move, este laço familiar. As brigas de família tornam-se reconciliações mais tarde. As alegrias e as penas de cada um são assumidas por todos. Isto sim é ser família. Ó, exclamação do nosso Papa. Ó, se nós pudéssemos conseguir ver o adversário político ou o vizinho de casa com os mesmos olhos com que vemos os filhos, esposas, maridos, pais e mães, como seria bom. Amamos a nossa sociedade, ou continua a ser algo distante, algo anônimo, que não é preciso olhar o mundo como se fosse a nossa família. Não é fácil amar a nossa família, nosso filho, nossa esposa. Nós também devíamos amar o mundo, o nosso próximo, assim, com esse mesmo amor, sabendo aceitar as suas indiferenças, sabendo aceitar os seus modos de pensar. O Papa também fala do perdão completo, das injustiças que a guerra traz, como no caso de Hiroshima, né, Nagasaki, na Polônia. Ele fala sobre a pena de morte, que é necessário que acabe isso, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Lembremos com a frase dele, que nem o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus é o seu fiador. Para isso eu trouxe essa imagem, não sei quem já assistiu esse filme, A Cabana, onde o pai perde a sua filha, né? Um homem a matou, e o filme inteiro é um processo de cura interior dele, onde Deus vai ensinando ele a perdoar. E nessa cena ele está na caverna do julgamento. E a juíza coloca os dois filhos dele, que sobraram, e pede para que ele escolha um dos dois para ir para o inferno. Aí ele diz, não tem como, eu não vou escolher. Manda eu no lugar deles. Aí ela fala, por quê? Aí ele fala, não, porque são os meus filhos, eu amo eles, eu dou minha vida por eles. Aí ela tem a lição, assim também é Deus. Deus ama aquele homicida. Deus ama aquele homem que fez aquela coisa ruim, sim, e espera até o último minuto para que Deus não cometa. Porque ele espera a conversão, ele espera que ele volte. E quem somos nós para condenar? Chegando no nosso final, né, capítulo 8, as várias religiões, a partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferece uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre as pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância, como ensinaram os bispos da Índia. O objetivo do diálogo é estabelecer a amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais no espírito de verdade e amor. Como está aqui, né, a igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões. Às vezes a gente se acha melhor do que o outro irmão que professa outra fé. E às vezes a gente ofende, às vezes a gente não atende, não dá um copo de água para esse irmão que está fazendo um trabalho de evangelização que eu não tenho coragem de fazer. Por isso o Santo Papa vem nos dizer que a igreja aceita ele sim. O quem não tem aceitado somos nós, que temos criado muros que nos separam. O culto sincero e humilde a Deus leva à não discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e a liberdade dos outros, e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Na realidade, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Ele vai dizer lá no final, no item 286 e 287, sobre o Beato Charles. E essas aqui são duas frases do Beato, que vai dizer assim, a imitação é a medida do amor. É o segredo de minha vida. Eu perdi meu coração por esse Jesus de Nazaré crucificado, há 1900 anos, e passo a minha vida tentando imitá-lo, na medida que a minha fraqueza permite. É preciso que nos esforcemos para impregnar-nos do Espírito de Jesus.
meditando e meditando ainda suas palavras, seus exemplos. Que eles façam em nossas almas como a gota de água que cai e recai sobre uma laje, sempre no mesmo lugar. Já encerrando, não sei se vocês têm alguma dúvida, essas são as duas orações que o Papa criou, né? Está na Fratellitude, são orações oficiais agora da Igreja, que é uma oração ao Criador. Ou está fazendo ela, peço que você faça aí também, na casa. Senhor e Pai do que todos os seres humanos dignidade. Fundir nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar dias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. E a segunda oração, que é uma oração cristã ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós, ó rio de amor fraterno, dai-nos um amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade de cristãos. Dai-nos a nós cristãos, que vivamos o Evangelho e reconhecemos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonos e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, trai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Muito obrigado aí pela sua atenção. Desculpa ter falado 1 hora seguida aí na sua cabeça, mas como eu disse, 144 páginas para se resumir. Eu queria falar muito mais, tinha coisas muito lindas e profundas a ser falado, mas muita gente aí ia cair no sono, né, depois de uma tarde, né, de uma segunda-feira de trabalho, chegar nesse ponto, às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Então, muito obrigado para aqueles que conseguiram permanecer até o fim, aturando a gente aí, e passa a palavra à coordenação.